Graça e paz, irmãos. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Hoje nós estamos aqui para celebrar mais um culto especial hoje, porque nós vamos celebrar a vida, a ressurreição, a esperança, a graça, o amor, porque Cristo ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele vivo está, ressuscitou. E nós hoje estamos aqui para celebrar, junto com os irmãos, a vitória de Cristo no Calvário. Queria que você abrisse sua Bíblia nesse momento, no Isaías 53, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como um perverso, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma, como a oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, eu lhe darei muitos com a sua parte. E com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E que nós possamos convidar a nossa nome do Senhor, por grande maravilha que o Senhor tem feito, por tão grande que o teu amor foi derramado, Senhor, sobre nossas vidas, porque o Senhor nos olhou com amor, e com esse amor incomparável, insondável, incondicional, o Senhor nos comprou, como está escrito em tua palavra, que com corda de amor o Senhor nos atraíste para ti. E nesse momento, meu Pai, nós te agradecemos, porque a tua boa mão tem nos acompanhado. Ó Deus, pelo sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, Senhor, e nos libertou, nos justificou, nos dando salvação, meu Pai. O maior presente, meu Senhor, que cada um de nós poderíamos receber, a vida eterna. Que nesse momento o nosso coração esteja regozijando, meu Pai, de alegria, cultuando e te adorando, porque só tu é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós adoramos ao Rei agora, ao Rei Jesus, não só o Cordeiro, mas ao Rei que está sentado no seu trono e que em breve virá buscar a sua igreja. A ti, Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória,
nós adoramos agora. Adoramos ao Cordeiro Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter um momento agora de louvor. Vamos louvar a Deus na beleza da sua santidade. Primeira música, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga de novo. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia! Podemos cantar essa música mais uma vez e dizer: Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais uma música. Estamos reunidos, é o título dessa música. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Eu só vim louvar a Deus, eu só vim louvar a Deus, eu só vim louvar seu nome, eu só vim louvar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Diga de novo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Olha a história. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, adorar a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ainda cantar uma música também que exalta o nome do Senhor. Vamos cantar A Ele Seja a Glória. Uma música de domínio público. Todos sabem cantar essa música. E a verdade que ela traz é essa: que Ele, Deus, merece a glória. E a glória é só dele. E Ele não divide essa glória com ninguém. Isaías 42:8 diz isso. O próprio Deus dizendo: a minha glória eu não darei a outrem. Nós vamos cantar que Ele merece essa glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Repete aí. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga agora. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia. A Ele a glória para sempre, amém. Essa é a mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus. A Ele a glória. Nós vamos cantar a última música nesta sequência. Eu quero cantar uma música de autoria desconhecida, porque o Salmo de número 91, nós não sabemos quem escreveu essa canção. Mas eu adaptei uma letra, uma música, melhor dizendo, uma melodia, né? E nós iremos então cantar essa música agora. Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E graças ao bondoso Deus, nós estamos debaixo desta sombra maravilhosa, sombra protetora, sombra de poder. Debaixo da sombra do Altíssimo estamos bem seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus, nele posso confiar. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, de todo mal te guardará. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Nele posso descansar, descansar, descansar. Na sombra do Altíssimo descansar, descansar. Na sombra do Altíssimo. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei minha salvação, minha glória e o quanto amei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, de todo mal te guardará. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Nele posso descansar, descansar, descansar. Na sombra do Altíssimo descansar, descansar. Na sombra do Altíssimo, na sombra do Altíssimo, na sombra do Altíssimo. Debaixo dessa sombra, total segurança. Por isso, nenhum de nós devemos temer absolutamente nada, porque nenhum mal sobrevirá a mim nem a você, a não ser que Deus permita, porque tudo está sob o controle de Deus. Embora pareça que há um descontrole
há uma insegurança, uma instabilidade, mas a Bíblia ela informa categoricamente que o Deus dos céus e da terra e do mar, Ele tem o controle sobre as tempestades da vida, Ele tem o controle sobre tudo. Então, meu irmão, meu amigo que nos assiste, tenha essa fé no seu coração e jamais desista deste Deus que tudo pode e que pode livrar a sua vida e a minha também. Nós iremos agora orar a Deus pedindo essa proteção, pedindo a Deus este livramento, pedindo a Deus a sua salvação. Vamos orar. Feche os seus olhos, aonde você está, e ore comigo. Pai querido, soberano Deus eterno, nós te reverenciamos nesta hora, Senhor, por saber, ó Deus, que Tu és o único Deus verdadeiro, e que só Tu, Senhor, é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, preexistente, imutável, santo, bondoso, misericordioso, que se compadece das suas criaturas. Nós não estamos à mercê do descaso, Senhor, nem estamos nas mãos dos homens, mas estamos em Tuas mãos, Senhor amado, que nos segura bem forte. Queremos agora, Senhor amado, nesta confiança, pedir a Ti, ó Deus, que acalme a tempestade dos nossos dias. Que visite, ó Deus, cada família de nossa igreja e de todas as igrejas da nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. E das nações, porque tudo pertence a Ti, Senhor. A Tua palavra revela isso no Salmo 24, no versículo 1 diz: do Senhor é a terra, o mundo e todos os que neles habitam. O Senhor é o dono, é o proprietário. Não há nada neste mundo que não Te pertença, Senhor. E o Senhor é o dono da vida, e o Senhor da morte. E também é o médico por excelência. Tu és o Deus que sara. Agora, Pai, pedimos a Ti, neste momento em que estaremos meditando na Tua palavra, que o Espírito me use para comunicar essa palavra. O mesmo Espírito, Senhor, traga aos corações a interpretação, as aplicações, e possamos, ó Deus, crescer espiritualmente, no conhecimento da verdade, Senhor amado. Mais uma vez somos gratos a Ti, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Teu Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo, Senhor. Jesus, a nossa Páscoa. Muito obrigado, Senhor. Recebe nossa gratidão pela porção bíblica, pela palavra que o Senhor falará ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidá-los para refletir comigo no texto que foi lido no início pela missionária Lucineide, Isaías 53. Não é a primeira vez que debruço sobre o texto para meditar, e já preguei no capítulo 53 de Isaías algumas vezes. E quando pensava em que mensagem trazer neste culto de Páscoa, muitos versículos me vieram à mente, mas confesso que, sobressaltadamente, Isaías me chamou a atenção. Isaías 53 é um texto maravilhoso, considerado um dos mais belos textos da Bíblia. Eu, particularmente, comparo Isaías 53 com João capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Eu sempre vi, e há quem concorde, que João 3,16 seja uma síntese de todo o Evangelho. E de fato é. Esse texto recitado aqui, João 3,16, ele diz tudo. Ele fala sobre Deus, ele fala sobre o amor de Deus, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a vida eterna, ele fala sobre a condenação eterna. Ou seja, um pequeno verso da Bíblia resume a Bíblia. Mas a semelhança de João 3,16, nós temos Isaías 53. Ele também é um texto que sintetiza, produz uma síntese da Bíblia. De todo o texto sagrado, ele fala abrangentemente, fala sobre Deus, fala sobre a incredulidade dos homens, ele fala sobre graça, revelada na pessoa do Messias, ele fala sobre a morte do servo sofredor, que é o Messias sofredor, também fala da ressurreição de Jesus, o Messias, de maneira que é um texto maravilhoso. Sabemos perfeitamente que quando Isaías estava escrevendo o seu texto, o seu livro, profeticamente ele aponta para um tempo tão distante. 700 anos depois, ele não sabia, ele não tinha noção de tempo. Na verdade, por revelação do Espírito de Deus e profeticamente, ele faz menção e descreve o Calvário de Jesus. Ele fala sobre a vida humilde de Jesus. Ele fala sobre a morte de Jesus. Aspectos peculiares da morte de Cristo são observados por Isaías neste capítulo 53. Alguém poderia perguntar, como pode, ele estando há 700 anos dos fatos escritos, não é? Relatar com tamanha precisão o que aconteceria com o servo sofredor, com o Messias de Deus? Só há uma resposta. Foi uma revelação do próprio Deus mediante seu Espírito, para que pudéssemos agora em tempo, nos nossos dias, olhando para a Bíblia toda e perceber esse conjunto de revelação. E o texto de Isaías, no capítulo 53, já se cumpriu, literalmente, o texto todo. E esse cumprimento foi cabalmente confirmado por Jesus. Ele se referiu a Isaías e a esse texto. Não só Jesus, mas também os apóstolos, nos seus escritos, fizeram menção de Isaías, falando desse texto. Inclusive o episódio vivenciado por Filipe, que evangelizou o eunuco, e o eunuco estava lendo esse texto de Isaías e perguntou a Filipe, de quem fala o profeta? Fala de si mesmo ou fala de outro? Então, diz a Bíblia que a partir desse texto que estamos lendo, Filipe evangelizou o eunuco, evangelizou e falou que o texto se referia a Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, ele era que seria então levado como ovelha muda ao matadouro, e não abriria sua boca em sua defesa, porque estava plenamente consciente de que era uma vontade de Deus passar pelo sofrimento que passou e sofreu. Então o eunuco se converteu com essa pregação. Mas eu quero, inicialmente, utilizando o versículo 1 do texto, não sei se chegaremos ao versículo 12, mas me esforçarei aqui ao máximo para chegar a esse versículo 12 também. Mas quero trazer para vocês essa mensagem que Isaías está no seu texto compartilhando conosco. E começa o versículo 1 dizendo assim: quem creu em nossa mensagem e a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Ele começa com duas indagações, começa com duas perguntas. A primeira pergunta é: quem creu em nossa mensagem?
E é bem verdade que durante todo o tempo da existência humana, até Isaías, a incredulidade, ela foi marca preponderante, foi marca observada pelos escritores, pelos profetas. Sempre houve uma rebeldia contra Deus. A incredulidade esteve presente até então. E nos dias de Isaías, então, aguçava-se excessivamente a incredulidade. Embora conhecesse a Deus, eles rejeitavam a Deus, viravam as costas para Deus. Viviam, sim, não uma espiritualidade, mas uma religiosidade, que é uma espiritualidade falsa. Falsos profetas falavam em nome de Deus, mas eram falsas profecias. E os reis, obcecados pelo seu pecado, engordados pelo engano, não queriam deixar suas práticas pecaminosas, seus vícios pecaminosos, e então rejeitavam a Deus. Eu compreendo que essa primeira pergunta, ela está relacionada aos 6 tempos da existência humana. Ao passado, a incredulidade dos homens no passado, antes dele, ao tempo de Isaías, e acredito que se aplica aos nossos dias também, porque a incredulidade, ela permeia a nossa geração. Quantas pessoas são incrédulas e não ouvem a mensagem de Deus, as boas novas do Evangelho, mas desprezam as profecias, negam a verdade de Deus, recusam a palavra de Deus. Quem creu em nossa mensagem? Essa é a pergunta de Isaías. A sua própria gente, aos judeus, aos seus contemporâneos. E na verdade não havia fé. Eles estavam afastados de Deus. Mas aí vem a segunda pergunta: a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Poderíamos então responder em primeiro lugar e dizer que este braço forte foi revelado ao seu povo Israel. Quando Deus humilhou os deuses do Egito, o braço forte do Senhor foi revelado. Quando Deus abriu o mar vermelho, o braço forte do Senhor foi revelado. Quando Deus humilhou os amalequitas que se opuseram a Moisés, o braço forte do Senhor foi revelado. Quando Deus sustentou o seu povo no deserto durante 40 anos, o braço forte do Senhor se revelou. Quando Deus introduziu o seu povo na terra prometida, o braço forte do Senhor se revelou. Ou seja, na história de Israel e na história da humanidade, o braço forte do Senhor sempre esteve presente. Mas agora, o profeta está se referindo a uma manifestação do braço forte do Senhor, dentro de um contraste. Ou seja, o braço forte do Senhor se manifestaria na fraqueza do servo sofredor, servo com letra maiúscula, referindo-se ao Messias, referindo-se ao Cristo, referindo-se a Jesus Cristo, que viria a esse mundo não com as armaduras de guerra, não com a força da espada, mas humilhado, desprovidos dos privilégios da sua divindade, a semelhança de homem fragilizado. E ele seria o braço forte do Senhor num estado de total fraqueza. Porque Deus havia previsto do seu filho uma vitória jamais vista. Mas a manifestação de sua força seria em plena fraqueza, até a morte. E é justamente isso que nós temos no texto. A quem o Senhor revelou o seu braço forte. E aí então nós temos a resposta. No versículo 2 está escrito: meu servo
cresceu em sua presença, como terro broto verde, como raiz em terra seca. Então está falando da humanidade de Cristo, da família da qual procedeu, da cidade de onde veio, mostrando em que ambiente espiritual ele nasceu. Terra seca. E aí Isaías faz uma descrição do servo sofredor de maneira precisa, quando diz assim: não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. E quando ele fala do servo sofredor, do Messias, dizendo que não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, porque, embora fosse ele o rei e o rei dos reis, mas ele se manifesta como servo sofredor. A sua primeira manifestação é dentro do ambiente da simplicidade, nascendo em uma manjedoura, cercado de pessoas humildes e simples, numa cidade que não tinha mérito nenhum. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ele não nasceu de uma família rica. Não vestia as vestes reais. Então, Isaías começa a descrever então o servo sofredor, que é o Cristo Messias, dizendo: não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. É bem verdade que essas palavras, elas acompanham a vida de Cristo até a sua crucificação, porque ele ficou desfigurado no Calvário, depois de ter sofrido as agruras, os esbofeteamentos, as surras, as agressões. Ele estava desfigurado. Na verdade, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, como diz em algumas versões. E Isaías, por revelação do Espírito, está vendo tudo isso. E está escrevendo essa descrição, sem ter presenciado literalmente uma revelação que lhe foi conferida 700 anos antes do seu cumprimento. E ele vai descrevendo detalhes do servo sofredor em sua vida. Diz o verso 3: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Quando Isaías trata sobre isso, ele está dizendo que ele havia sido desprezado lá no Calvário, desprezado por Israel, pelo Sinedrim judaico. Ele havia sido desprezado pelas autoridades. O seu povo havia virado as costas para ele. Aquela multidão que lhe cercava durante o tempo do seu ministério, e a tantos curava. Libertou muitos do cativeiro dos demônios, muitas curas e muitos milagres. A pergunta que eu faço é: onde estão as 5.000 pessoas que se beneficiaram do pão que ele multiplicou? Aonde estão aqueles que, lançando ramos, falavam aleluia, bendito que vem em nome do Senhor? Mas ele agora está sozinho lá na cruz, totalmente desprezado por seu povo e pelas autoridades. Isaías vê isso e diz: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Eu fiquei pensando nesse conhecimento ou sofrimento mais profundo. Isso implica dizer que ninguém sofreu como Jesus sofreu. O sofrimento de Cristo não se limita apenas ao corpo físico pelos açoites que levou. Absolutamente não foi sofrimento apenas numa dimensão física, mas foi numa dimensão espiritual, emocional. Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o seu sofrimento é indimensionável, a sua dor é incomparável. Ninguém sofreu como ele sofreu. Jamais ninguém sofrerá assim, tamanha dor,
como o Cordeiro de Deus que padeceu em nosso lugar. O comportamento é mais uma vez observado por Isaías quando diz, no verso 3, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. E eu quero aqui destacar que esse desprezo é um desprezo total, absoluto. Ele de fato foi considerado indigno, maldito, um indigente, sem mérito algum. E não pense você, por ter sido ele sepultado em um sepulcro de rico, isso tenha sido uma vantagem. Não foi vantagem. Porque os ricos sempre foram opressores. Os comentaristas fazem menção a isso, dizendo que ele foi sepultado entre os malfeitores, não só crucificado entre malfeitores, mas na sua morte ele também estava sepultado entre malfeitores. No versículo 4, Isaías diz assim: apesar disso, de todo esse sofrimento e esse desprezo, Isaías revela uma verdade incontestável que precisamos aguçar o nosso entendimento e absorver plenamente. Ele diz aqui: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Então veja o que o profeta está dizendo. Apesar disso, fomos nós os culpados, a culpa é nossa. O atestado de inocência de Cristo está comprovado aqui no texto, mas também aquele malfeitor que admitiu que a sentença de morte que estava estabelecida sobre ele era merecedora, e ele apela para Jesus, e ele fala sobre Jesus e diz: olha, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas ele não cometeu pecado algum. Aquele homem condenado sabia que Jesus era inocente. E todos nós sabemos, pelo texto de Isaías que estamos mencionando, que Cristo era inocente. Ele não havia pecado para merecer tamanha condenação, mas ele estava ali por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, por causa do pecado da humanidade. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, sem nenhuma oportunidade de salvação, de regeneração. E sabemos que o servo sofredor de Isaías, o Messias, ele foi enviado por Deus para, como cordeiro substituto, morrer em nosso lugar. Porque Deus exigia um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. Deus exigia que um homem sem pecado fosse oferecido em lugar dos pecadores. A pergunta que eu faço é: onde está o homem sem pecado? Se todos pecaram. Eis a razão porque Deus, na sua infinitude e misericórdia, ele providenciou o Cordeiro antes da fundação do mundo e o revelou na plenitude dos tempos. Nascido de uma virgem, concebido por obra e graça do Espírito Santo, Jesus nasceu. Glórias a Deus, porque agora temos na terra um homem sem pecado. Um homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Isaías então está dizendo: foram as nossas enfermidades que ele sobre si levou, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa,
mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Na verdade, todo o sofrimento que Cristo sofreu era para que sofrêssemos, mas sofreríamos inutilmente, porque não satisfaríamos as exigências do Pai no seu plano de redimir a humanidade. Ele sacrificou o seu filho, algo muito parecido com o que Deus pediu para Abraão, mas não o deixou fazer, porque Deus pediu a Abraão em sacrifício o seu filho Isaque, e ele estava disposto a fazer isso. E então Deus o impediu de Abraão matar o seu filho, mas Deus não poupou o seu filho para nos resgatar do pecado. João Batista viu Jesus se aproximando e o identificou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino que nesse momento os anjos aplaudiram a entrada maravilhosa de Jesus para o seu batismo. E Jesus então foi honrado pelo Pai. No momento do seu batismo, o próprio Deus falou dizendo: este é o meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Ele não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é o Filho de Deus. Na descrição do Evangelho de Mateus, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na descrição do Evangelho de Marcos, Jesus é o servo sofredor. Na descrição do Evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do homem. Na descrição do Evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus. João começa o seu Evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele conclui dizendo no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isaías estava certíssimo, inspirado pelo Espírito de Deus, apresentando Jesus como servo. Vale ressaltar que os judeus nunca compreenderam as profecias relativas ao servo sofredor. Eles esperavam um sucessor de Davi, um guerreiro, um homem que pudesse libertá-los dos cativeiros e dominar as nações. Mas Jesus não veio com as espadas na mão, não veio para guerrear da forma como eles esperavam. O reino não seria implantado geograficamente com o domínio das nações, ainda não. Mas o reino seria implantado dentro da gente, dentro de cada coração. Lá no livro de Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. É na porta do coração. O reino é interiormente, é dentro de cada um. Jesus se tornaria o rei. E hoje ele é o meu rei, ele é o seu rei. Ele é o rei de todos aqueles que ouviram o Evangelho e se converteram. Chegará o tempo em que ele será o rei da terra, o rei das nações. Subjugará as nações e a dominará com vara de ferro. Mas nós não iremos pormenorizar isso agora. Mas queremos concluir a nossa mensagem lendo o que está aqui na palavra de Deus. Versículo de número 6. Isaías diz: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Aqui está a rebeldia do coração humano. Embora Deus tenha falado, mas o homem rejeitou. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de que ele morresse sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Morreu ainda novo, com 33 anos aproximadamente. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como um criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Até isso Isaías escreve no seu texto e fala daquele momento em que Jesus ora pelos seus algozes, pelos pecadores, dizendo ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu quero concluir aqui dizendo a todos vocês que nos assistem que esse texto revela a ressurreição vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós agora sabemos perfeitamente que o texto de Isaías se refere a Jesus. Isso foi comprovado pelo próprio Cristo, bem como o apóstolo Paulo faz menção desse texto, em Atos dos Apóstolos também. E nós agora estamos cônscios, somos sabedores de que esse texto referia-se a Jesus, o Cristo de Deus. E no versículo 11 fala sobre a ressurreição. E diz assim o versículo 11: E ele verá o sacrifício penoso de sua alma e ficará satisfeito. Está falando que Jesus morreria, é o sacrifício penoso, e que ele veria o resultado de sua angústia. Só poderia ver estando ressuscitado. E eu quero dizer para você que o resultado que Jesus viu depois de sua ressurreição foi a conversão de milhares, por que não dizer de milhões? A esses ele perdoou os seus pecados e os tornou justos diante de Deus. A ele seja a glória, o louvor, a majestade, o poder. Ele seja exaltado, Deus seja glorificado em seu Filho Jesus. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus, porque Jesus é o Cordeiro Pascual, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos libertou. Devemos dar graças a Deus por isso sempre. Não precisamos de um motivo qualquer ou outro motivo para sermos gratos eternamente. Foi por isso que Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo Jesus. A cruz de Jesus, a morte do Senhor, o seu sangue derramado, sangue remidor. Ele cumpriu a vontade do Pai e disse: Pai, está consumado.
entregou o Espírito, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E eu peço agora que você feche os seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por essa obra sem igual, por essa obra maravilhosa, por esse perdão, por esse amor. Pai querido, seremos gratos sempre, independentemente de circunstâncias, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para morrer como um indigente na cruz, considerado um maldito, desprezível, coberto de ignominia, vituperado. Foi nessas condições que ele morreu, Senhor, com um sofrimento desmedido. Mas diz a tua palavra que foi do teu agrado levá-lo ao sofrimento. Ou seja, há um consentimento teu, mas também há um consentimento de Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso implica dizer que ele morreu porque também queria morrer pelas suas ovelhas. Muito obrigado, Senhor. Recebe nossa gratidão por isso. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, encerramos a nossa programação agora, desejando a todos vocês uma semana abençoada. Que essa mensagem que eu preguei, ela tenha encontrado lugar no seu coração. Seja grato ao Senhor. Louve ao Senhor por tudo que você está passando e enfrentando. Louve ao Senhor por sua salvação. Porque agora você é um salvo em Cristo Jesus, liberto dos seus pecados. Que Deus nos dê uma semana em paz e abençoada. Até quarta-feira, às 19h30, estaremos novamente ministrando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.